Davi Silva Menezes, sempre participando da aula aí, Davi. Obrigado aí pela sua participação, sempre com a gente. Olá, professor. Tenho dúvidas quando você sempre fala em lei ordinária. Então, gostaria de saber, né? Na verdade, você não colocou aqui, se estatutos, lei orgânica também são lei ordinária? Depende, né? Lei orgânica é lei orgânica. Lei orgânica é a lei municipal, é a lei principal do município. E o DF também tem lei orgânica, tá? É como se fosse a constituição deles lá. E para isso, a lei orgânica ela tem um quórum específico lá de aprovação que está previsto em cada constituição estadual. Depois falou aqui, queria saber se estatuto é lei ordinária. Geralmente, estatuto é lei ordinária. 8.112, por exemplo, é uma lei ordinária. Então, lei ordinária é aquela aprovada pelo quórum de lei ordinária, o quórum simples. A maioria das leis no Brasil são leis ordinárias. Tá? A maioria das leis no Brasil são leis ordinárias. As leis ordinárias hoje já estão em 13, 14, acho que é 14 mil por aí. Não, 13 mil e pouco. Acho que está o número das leis ordinárias no Brasil. Lei complementar está em 3 números ainda, em centenas, não tem muita coisa. Tá? Mas, para você saber o que é lei ordinária, você pode jogar no site da presidência da República, que você vai ver lá todas as leis ordinárias que o Brasil tem. Regiane Pinheiro Cordeiro, boa noite. Daniel, qual artigo fala sobre função essencial à advocacia? Nós falamos aqui, né? É o artigo 133, né? Só confirmando aqui. Artigo 133 é o artigo que fala da advocacia, tá? Nós falamos na hora que nós falamos de advocacia. Vamos continuar? Já vimos aqui, então, o conceito. Vimos a classificação. E agora nós já vimos as partes das gerações, né? Agora eu queria falar para vocês sobre a titularidade. Vamos falar sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Ou quem são os destinatários, além da titularidade, pode vir na sua prova, pode vir também os destinatários. Precisamos saber quem são as pessoas que podem usufruir dos direitos fundamentais no Brasil. Quem são os titulares de direitos fundamentais no Brasil? A resposta aparece no caput do artigo 5º. Então, se você pegar o artigo 5º e lê-lo, você vai ver que no início dele ele vem dizendo assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então, este texto, ele traz de quem que é a titularidade dos direitos fundamentais. Quais são as pessoas que podem usufruir de direitos fundamentais no Brasil? Então, a Constituição falou que os brasileiros, então brasileiros e os estrangeiros. Qualquer estrangeiro, sim ou não? Não, a Constituição não falou qualquer estrangeiro, ela falou estrangeiro residente no país. Residente no país. Queridos, pergunto para vocês, e se o estrangeiro não mora no Brasil, ele tem direito fundamental no Brasil, sim ou não? Olha o que a Constituição falou. A Constituição falou residente no país, mas se ele não mora aqui no Brasil, ele vai ter direito fundamental no Brasil, sim ou não? Claro que sim, porque senão, na época da Olimpíada agora, o que nós teríamos feito com todos os estrangeiros? Matado todos eles e ficado com todas as medalhas, né? Então, não precisa morar no Brasil, apesar do texto constitucional nos induzir a essa percepção. O que o STF fez? Interpretou este termo aqui, residente. Para o Supremo, o termo residente significa estar. Ou seja, basta que o indivíduo esteja, ainda que temporariamente, no território nacional, para que ele seja titular de direitos fundamentais. Então, pergunta de prova. O estrangeiro que está no Brasil, ele tem direitos fundamentais no Brasil, sim ou não? Sim. Mas ele tem todos os direitos fundamentais? Não. Então, cuidado com a pegadinha de prova. Quando a gente fala que estrangeiro tem direito fundamental no Brasil, isso não significa que ele tenha todos. Ele só vai ter aqueles direitos compatíveis com a sua própria natureza. Exemplo, o estrangeiro não tem nacionalidade, o estrangeiro não tem direitos políticos. Porque para ter direito político no Brasil, você precisa ter a nacionalidade brasileira. Tá? Então, brasileiros e estrangeiros residentes no país, esse termo residente significa estar.
ainda que temporariamente. Se ele estiver ainda que temporariamente, ele será titular de direitos fundamentais. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Segunda pergunta, para você ser titular de direito fundamental, é necessário você ser um ser humano, sim ou não? Sim ou não? Não? Geralmente quando eu faço essa pergunta, alguém pensa no macaco, né? Fala assim, tadinho dos bichinhos, os bichinhos têm direito de vida, né? Mas para a prova, animal não é titular de direito fundamental. Então, animal não é titular de direito fundamental. Na verdade, a vida, a preservação dos animais é meu direito como ser humano, meu direito fundamental como ser humano. Preservação do meio ambiente. Tá? Tá, Daniel, então se animal não é direito fundamental, pergunto de novo, para ser titular de direito fundamental, é necessário ser um ser humano, sim ou não? Sim ou não? Não precisa, então cuidado, tá? Questãozinha top de prova. São titulares de direitos fundamentais as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, seres humanos que são pessoas físicas são titulares de direitos fundamentais, mas também as pessoas jurídicas, como por exemplo uma empresa. Uma empresa, o Focus Concurso é uma empresa, é uma pessoa jurídica titular de direitos fundamentais. Aí olha como é que a questão da prova é top. Pessoa jurídica é titular de direito fundamental? Sim ou não? Sim. Pessoa jurídica tem todos os direitos fundamentais? Não. Apenas os compatíveis com a sua natureza. Mas tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Então, pessoa jurídica, ela só vai ter o direito fundamental compatível com a sua natureza. Tranquilo até aqui? E se for uma pessoa jurídica de direito público? Por exemplo, INSS, que é uma autarquia federal. INSS tem direito fundamental, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Qualquer pessoa jurídica tem direito fundamental. É só você pensar o seguinte. Se eu entro com uma ação contra o INSS tem direito ao contraditório ampla defesa? Tem. Então ele é titular de direito fundamental. Ok? Então, em suma, quem são os titulares de direitos fundamentais? Pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, que estejam no território nacional. Ok? Sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Tranquilo até aqui? Esse é um tema que sempre aparece em prova, tem que ter muito cuidado com ele. Principalmente o CESP adora perguntar isso aqui na sua prova. Avançando, vamos falar agora sobre um dispositivo muito legal para a prova. Nós já estudamos ele na parte de processo legislativo, mas aqui ele acaba tendo uma influência também. São chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Então, cláusulas pétreas. Queridos, o que nós temos aqui nas cláusulas pétreas? Olha só. Nós estudamos lá no artigo 60, parágrafo 4º, a existência das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, como nós já vimos, são cláusulas de pedra. São aqueles temas que não podem ser abolidos da Constituição Federal por meio de uma emenda. E por que ele não pode ser abolido da Constituição Federal? Porque ele é um tema muito importante. E dentre as cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, nós vamos encontrar quem? Os direitos e garantias individuais. Ok? Então, segundo a Constituição Federal, são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Ok? Qual que é a grande questão disso aqui para a sua prova? É que direito e garantia individual é apenas uma espécie dos direitos fundamentais. Direito e garantia individual é apenas uma espécie de direitos fundamentais. Ora, segundo a Constituição, apenas essa espécie é protegida como cláusula pétrea. Apenas essa espécie está proibida de ser abolida do texto constitucional. Contudo, o que nós vamos encontrar na prática? Nós vamos encontrar hoje a decisão do Supremo Tribunal Federal ampliando a proteção para todos os outros direitos. Então, enquanto a Constituição entende que cláusula pétrea é apenas os direitos individuais, o STF entende que este instituto abarca para todos os direitos individuais. Tudo bem? Desta forma, se a questão da prova traz, segundo o STF, se a questão da prova traz um tema
conforme a realidade, conforme a atualidade do Brasil, aí nós teríamos essa questão de enxergar que cláusula pétrea significa que todos esses temas estão proibidos de serem abolidos. Aí vou numa questão bacana. Quando o direito é cláusula pétrea, eu posso dizer que o direito fundamental, pergunto para vocês, ele pode ser modificado, sim ou não? Direito fundamental, que é cláusula pétrea, pode ser modificado, sim ou não? Sim, o que a Constituição falou é que ele não pode ser abolido. Ele pode ser aumentado? Sim, pode ser ampliado. Pode ser reduzido? Sim ou não? Sim, guardem, o CESP com 2 questões de 2016 entendeu que o direito fundamental pode ser diminuído desde que não desnature a sua essência. Então guardem isso. Uma questão muito legal para a prova. Os direitos individuais eles podem ser reduzidos, podem ser diminuídos, desde que eles não desnaturem a sua essência. Essa diminuição não desnatura a sua essência. Uma questãozinha muito legal que o CESP já trouxe neste ano para a sua prova. Beleza até aqui? Tudo bem? Por último, nós temos o chamado TPI. O que é o TPI? TPI. TPI é o Tribunal Penal Internacional, previsto no parágrafo 4º do artigo 5º. O Tribunal Penal Internacional, ele é uma instituição super importante do qual o Brasil faz parte e que está consignado aí no parágrafo 4º do artigo 5º, quando a Constituição diz que o Brasil será signatário do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, o Brasil se sujeitará à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja adesão tenha manifestado interesse. Então, a Constituição prevê como direito fundamental a participação do Brasil junto ao Tribunal Penal Internacional. Mas, a primeira pergunta que pode aparecer na sua prova é: o Tribunal Penal Internacional, ele é um órgão do Poder Judiciário, sim ou não? Não. Não é órgão do Poder Judiciário porque ele está fora das fronteiras nacionais. Tá? Ele é um tribunal além da fronteira nacional. Ele é um tribunal supranacional. E por que ele está além da fronteira? Porque ele é fruto de um tratado internacional celebrado entre países e que tem como objetivo julgar aqueles crimes que são cometidos contra a humanidade. Então, dentre os crimes cometidos contra a humanidade, que são julgados pelo TPI, está o crime de genocídio, está o crime de guerra, agressão estrangeira. Esses crimes são eles, geralmente, que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. A grande questão é: o Brasil pode mandar um brasileiro nato para ser julgado no TPI, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Qualquer pessoa. O Brasil pode mandar qualquer pessoa para ser julgado pelo TPI. Por quê? Porque o Brasil faz parte do Tratado Internacional do TPI, que fica localizado lá em Haia, na Holanda. Então, se um brasileiro cometer um crime contra a humanidade, o que o Brasil terá que fazer? Caso o Tribunal Penal Internacional avoque a competência para si de julgamento, o Brasil vai ter que entregar esse brasileiro para ser julgado no TPI. Uma questão interessante é que o TPI só atua como órgão de julgamento se a jurisdição local for ineficiente. Tá? Então, se a jurisdição local for ineficiente, aí sim ele será atuante aí no TPI. Beleza? Então, o TPI vai ter uma jurisdição que nós chamamos de subsidiária. Ele só vai avocar a competência para si se a justiça brasileira não julgar aquele indivíduo que o TPI quer julgar. Tudo bem? Por isso que ele não faz parte do Poder Judiciário brasileiro. Tá? Então, basicamente, quando cai em prova, cai o texto do parágrafo 4º. Sem muita firula, é um dispositivo bem tranquilo quando cai em prova. E para a gente fechar essas regras gerais, vamos fechar com chave de ouro com um dos temas mais bacanas do direito constitucional. E este tema, ele é um tema que eu aproveito aqui para falar dele aqui, mas ele é um tema que geralmente ele cai com autonomia em questões nas provas. Então, quando você olha o edital lá, geralmente ele aparece com o termo
a aplicabilidade das normas constitucionais. Mas a gente estuda ele dentro dos direitos fundamentais aqui. Então vamos abrir um parêntese dentro dos direitos fundamentais para estudar esse termo, que é um dos desafios bem especiais do direito constitucional, chamado de aplicabilidade. A aplicabilidade das normas constitucionais. A aplicabilidade das normas constitucionais. Vulgo, então popularmente, ele é chamado de eficácia. Eficácia das normas constitucionais. Esse tema é um tema que geralmente ele tem autonomia num edital. Ele acaba vindo separado. Então, se você pegar concurso de tribunal, é muito comum ele cair. Alguns órgãos também administrativos, ele costuma cair separado. O que essa aplicabilidade das normas constitucionais trata, né? Quando a gente fala de aplicabilidade de uma norma constitucional ou eficácia, isso é sinônimo, tá? Aplicabilidade ou eficácia é sinônimo. Nós vamos aprender qual a capacidade que determinada norma tem de produzir efeitos. Então, falar de eficácia é falar da capacidade que esta norma tem de produzir efeitos. Tranquilo até aqui? Queridos, para a gente entender o que a doutrina fala sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, nós vamos utilizar aqui uma classificação promovida pelo professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva é o grande teórico que cai nas provas. Tem várias classificações de eficácia, mas o que cai realmente em prova é o do José Afonso. E você precisa saber exatamente o que a classificação dele diz. E o José Afonso, para ele definir essa classificação, ele teve um sonho em que lhe apareceu um anjo que revelou essa classificação. E ele ficou muito famoso por causa dela. Então, no primeiro dia que quando o José Afonso dormiu, o anjo lhe apareceu e disse: José, a eficácia é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos. E aí ele começa a revelação. Então, eficácia é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos. Ou seja, eu li a norma na Constituição. Qual é o efeito que esta norma constitucional produz na minha vida? É isso que a eficácia, é isso que a aplicabilidade vai estudar. Ok? E ele disse o seguinte: a aplicabilidade ou eficácia de uma norma pode ser de duas espécies. A aplicabilidade pode ser jurídica ou ela pode ser social. Então, a eficácia de uma norma pode ser jurídica ou pode ser social. O que é eficácia jurídica? Eficácia jurídica é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos no mundo jurídico, no ordenamento jurídico. Então, quando eu pego uma norma constitucional que está escrito lá algum dispositivo, qual que é o efeito que aquela norma da Constituição produz sobre todo o ordenamento jurídico? Vou pegar um exemplo. O artigo 226 da Constituição, ele traz uma regra sobre o casamento. E ele fala assim, que a dissolução do vínculo conjugal se dá com o divórcio. Ponto. Só que antigamente, para você acabar com o casamento, existiam várias formas. Você podia acabar com o casamento por meio de uma separação de fato. Você podia acabar com o casamento por meio de uma separação judicial. E tudo isso se convertia em divórcio em outro momento. A Constituição, para otimizar o processo, acabou com as possibilidades de separação judicial e separação de fato e estipulou expressamente que para acabar com o casamento basta o divórcio. Ok? Qual que é o efeito jurídico desta alteração, desta norma constitucional? Ora, existiam leis que falavam sobre a separação, existiam leis que ensinavam como é que havia separação judicial. Se a Constituição diz que não tem mais separação judicial, qual é o efeito desse dispositivo sobre as demais leis? Se a Constituição é a norma mais poderosa, então ela acaba gerando um efeito de não aplicar mais aquelas leis. Consegue perceber isso aqui?
Se a Constituição é alterada, ela acaba irradiando seus efeitos sobre as outras normas do ordenamento jurídico. E como ela é a norma mais poderosa, ela acaba gerando efeito em tudo que for contrário àquilo que a Constituição prevê. É isso que nós chamamos de eficácia jurídica. É o efeito que a norma constitucional produz no ordenamento jurídico. Vocês entenderam o que é isso? Tudo bem? O que é eficácia social? Eficácia social é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos práticos, efeitos sociais. Então, eficácia social é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos práticos, efeitos sociais. Tranquilo? Queridos, vamos pegar esse mesmo exemplo do artigo 226. Imagina no dia que a Constituição foi alterada, eu chegando lá no tribunal para protocolar a meu pedido de separação judicial. Chego lá para o juiz e falo: oi, juiz querido do meu coração, tudo bem? Trouxe aqui o meu pedido de separação judicial. O juiz olha para você e fala assim: putz, acabou de mudar a Constituição, não tem mais separação judicial. Aí eu olho para o juiz e falo: juiz, o que eu faço então? Volta para casa, ele me diz, e faz um novo pedido, porque agora só tem divórcio. Aí eu volto para minha casa, redijo um novo pedido, depois eu volto lá para falar com ele. Conseguiu perceber que ele alterou a minha vida? Então, quando ocorre uma alteração na Constituição, fatalmente ele gera um efeito na prática. Entenderam a ideia? Então, eficácia social é o efeito na prática da norma constitucional. Entenderam a diferença de eficácia jurídica e eficácia social? Eficácia jurídica, efeito nas normas, no ordenamento jurídico. Eficácia social, efeito na prática. Se vocês entenderem isso, então preciso que vocês guardem uma regra super importante para a sua prova. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica. Guardem isso. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica. Mas nem todas as normas constitucionais possuem eficácia social. Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, mas nem todas as normas constitucionais possuem eficácia social. Entenderam isso aqui? Questão muito top que pode aparecer aí na sua prova. Ok? Todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica, mas nem todas as normas possuem eficácia social. Então, aquela impressão que a gente tinha de que algumas normas constitucionais que estão escritas lá não funcionam na prática, não era impressão, era real. De fato, algumas normas que estão escritas na Constituição, na prática, não produzem efeitos. Por quê? Porque elas não terão aplicabilidade suficiente. Todo mundo entendeu até aqui? Neste momento, o José Afonso acorda assustado. Porque ele olha e fala assim: caraca, velho, que sonho foi esse? Que loucura é essa? E quando ele acorda, ele vai na cozinha, bebe um copo d'água para dar aquela relaxada. E, obviamente, como ele não dormiu nada, ele volta para a cama. Na hora que ele deita na cama, o anjo aparece novamente e diz: José, a eficácia social pode ser de 3 espécies. E aí ele diz que a eficácia social pode ser plena, a eficácia social pode ser contida, a eficácia social pode ser limitada. A eficácia social pode ser plena, a eficácia social pode ser contida e a eficácia social pode ser limitada. Queridos, o que é uma norma constitucional com eficácia social plena? É aquela norma constitucional autoaplicável. Norma constitucional de eficácia plena é aquela norma autoaplicável. É aquela norma que produz efeitos imediatos. Eu leio ela na Constituição, ela produz efeitos imediatos na minha vida. Ok? Ela é autoaplicável, ela tem aplicação automática, é outro termo que costuma se aparecer em prova. Ela tem uma aplicação direta, imediata e integral. Eu li ela na Constituição, ela já altera a minha vida, ela já produz efeitos na minha vida. Então existem vários dispositivos na Constituição que são normas de eficácia plena. Como exemplo, artigo 230. O CESP até trouxe essa questão agora, em 2016. O artigo 230 fala sobre o transporte público urbano para os maiores de 65 anos de idade. E ele diz assim: o transporte público urbano é gratuito para os maiores de 65 anos de idade.
Eu tinha 64 anos, completei 65, pego a Constituição, vou para a parada de ônibus e entro pela porta dos fundos sem pagar nada. Por quê? Porque esta norma ela é auto-aplicável, não preciso de ninguém me explicar para ver como é que ela funciona. Do jeito que ela está na Constituição, ela já produz efeitos na minha vida. Entenderam o que é uma norma de eficácia plena? Todo mundo entendeu? Por isso que ela não cai em prova. Porque você entendeu, entendeu? Né? Raramente você vai encontrar uma questão sobre eficácia plena. Tá? Raramente. Cai, mas com mais dificuldade. Agora, contida, sempre cai. O que é uma norma constitucional com eficácia social contida? Norma constitucional de eficácia contida é aquela norma que, inicialmente, ela até produz efeitos imediatos. Ela está escrita na Constituição e ela já produz efeitos práticos. Ela é automática também. Norma de eficácia social contida é auto-aplicável. Ela tem uma aplicabilidade automática. Ela pode ser aplicada de forma direta e imediata. Porém, a sua aplicação não é integral. E por que a aplicação de uma norma de eficácia contida não é integral? Não é integral porque uma norma de eficácia contida permite que os efeitos dela sejam restringidos por uma lei. Norma de eficácia contida pode ter seus efeitos restringidos por uma lei. Exatamente por conta deste detalhe, dele poder ter seus efeitos restringidos por uma lei, é que a norma de eficácia contida, ela também é chamada de eficácia restringível e redutível. Norma de eficácia restringível e redutível. Significa que ela pode ser restringida por uma lei. O melhor exemplo, mais cobrado em prova, é o artigo 5º, inciso 13. O artigo 5º, inciso 13, ele traz um dispositivo que fala sobre a liberdade de escolha da profissão. E ele diz o seguinte, ele fala que é livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações constitucionais exigidas em lei. Então, o artigo 5º, inciso 13, ele diz que é livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, qualquer trabalho que eu quiser eu posso escolher. Eu posso ser balconista de uma loja quando eu completo 18 anos? Sim. Posso ser borracheiro? Posso. Posso ser qualquer coisa que eu quiser. Mas se porventura eu quiser ser médico, é só ir lá e virar médico? Não, eu preciso cumprir requisitos previstos em lei. Quais os requisitos previstos em lei? Fazer uma faculdade de medicina, ter o CRM, fazer uma residência. Então, a lei ela pode restringir o seu acesso. Por isso que ela é uma norma de eficácia social contida. Pode, olha o verbo, pode ter os seus efeitos restringidos por uma outra norma. Entenderam a norma de eficácia contida? Tranquilo? Terceiro, norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada, ela não produz efeitos enquanto não for regulamentada por uma lei. Norma de eficácia limitada, ela depende de lei para produzir efeitos. Ou seja, ela só vai produzir os efeitos sociais se existir uma norma regulamentadora. Entenderam aqui? Tudo bem? Então, nós temos vários exemplos de norma de eficácia limitada. Um exemplo muito cobrado em prova de norma de eficácia limitada é o dispositivo que está previsto no artigo 5º, inciso 43. O artigo 5º, inciso 43, ele fala assim: a lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, e vai trazer um monte de outras hipóteses. Vamos pegar só a tortura para a gente raciocinar. Quando a Constituição diz a lei considerará a tortura como crime, o que a Constituição está dizendo para você? Ela está olhando para você e dizendo que eu, Constituição, quero que a tortura seja um crime. Mas a Constituição mesmo não definiu o que é tortura. Por isso que a Constituição falou, a lei considerará a tortura como um crime. Entenderam aqui? Se você ler o dispositivo constitucional que fala sobre a criminalização da tortura, você vai se perguntar, mas o que é a tortura?
Então, com um texto constitucional apenas, eu não sei dizer o que é tortura. Por exemplo, puxar a orelha do meu filho é tortura? Quem é mãe, quase que um direito sagrado, né? Tá, e se eu puxar a orelha de um preso é tortura? Viu como é que muda? Tá, mas se eu bater na bunda do meu filho é tortura? Isso aí. E se eu bater na bunda de um preso é tortura? Pode ser. E se eu bater na bunda da minha mulher? É festa, né? Então, assim, o fato previsto na Constituição Federal lá, ó, eu quero que isso aqui seja tortura, não me dá condições de definir o que é tortura. Para eu dizer para você que comportamento é considerado tortura, eu tenho que buscar uma lei. Ou seja, para punir alguém pelo crime de tortura, dependo de lei. E aí o que nós temos? A Constituição Federal, ela é de 88 e ela diz, olha, tem que fazer uma lei para criminalizar a tortura. Sabe quando a lei foi construída? 97. Só 9 anos depois que as pessoas puderam ser punidas pela prática de tortura. Então, de 88 a 97, ninguém podia ser punido pela prática de tortura. Por quê? Porque trata-se de uma norma de eficácia limitada. Eficácia limitada depende de lei para produzir efeitos. Ok? Toda norma constitucional que depende de lei para produzir efeitos é uma norma de eficácia limitada. Por essa razão, nós dizemos que uma norma de eficácia limitada, ela não é auto-aplicável. Ela não tem uma aplicação automática. Ela não tem uma aplicação direta, então a aplicabilidade dela é indireta. Ao invés de dizer que é imediata, nós vamos dizer que a aplicabilidade de uma norma de eficácia limitada é mediata. E a sua aplicação é reduzida, exatamente porque ela depende de uma lei para produzir efeito. Se não tem lei, não tem efeito. Entenderam a norma de eficácia limitada? Cuidado com ela, que ela é muito cobrada em prova. Daniel, como é que isso aqui cai em prova? Esse bagulho que você falou que eu não entendi até agora, por que você está falando isso aí? De duas formas pode cair na prova, ou pode cair os conceitos, que eu acabei de explicar, com as suas características, ou pode cair um exemplo. Então ele vai trabalhar lá, por exemplo, com um inciso da Constituição e perguntar, vem cá, o que se aplica aqui? Ok? Então, pode cair a teoria, que eu falei, e pode cair exemplo. Ele joga um inciso e pergunta para você qual que é a aplicabilidade daquele inciso. Beleza até aqui? Posso avançar? Dispositivo aí, super importante para a sua prova. Aí José Afonso acordou. Muito mais assustado, porque agora o sonho foi muito mais denso, muito mais pesado. E o sono dele, obviamente, que aumenta, ele lava o rosto, mas não aguenta. Na hora que ele deita lá, a cabeça dele apaga. E o anjo aparece de novo. Olha para ele e fala, José, eficácia limitada pode ser de 2 espécies. Norma de eficácia limitada pode ser de 2 espécies. Ela pode ser de princípio programático. De princípio programático. E eficácia limitada, ela pode ser de princípio institutivo. Então, ela pode ser de princípio programático ou de princípio institutivo. Princípio institutivo ou organizativo também cai em prova. Norma de eficácia limitada de princípio programático. Geralmente são as normas de eficácia limitada que instituem programas sociais. São aquelas normas que estabelecem alguns programas sociais. Então, por exemplo, se você pegar um dispositivo lá no artigo 7º, inciso 20. Inciso 20 do artigo 7º diz que o mercado de trabalho da mulher será protegido mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, eu já consigo ver que o mercado de trabalho da mulher será protegido por incentivos específicos nos termos da lei. Pergunto, qual incentivo? Sei, depende da lei. Se ela vai instituir um programa social, norma de eficácia limitada de princípio programático. Agora, se esse dispositivo vai instituir uma estrutura dentro da Constituição, uma organização, vai organizar estruturas, aí nós chamamos de norma de eficácia limitada de princípio institutivo ou organizativo, ou organizatório, também já apareceu em prova. Tá? 2 espécies de norma de eficácia limitada. Tranquilo até aqui?
Tranquilo nada, tá? Isso aqui dificilmente você entende na primeira vez. Então o que você vai ter que fazer? Ler o material e fazer os exercícios. Aí você vai tendo dúvida, a partir dessa dúvida você vai corrigindo elas. Teve dúvida, manda para nós, que a gente ajuda vocês aí. Ok? Questãozinha bem legal para a sua prova. Avançando aqui, uma vez compreendidos estes aspectos, o que nós temos? Parágrafo 1º do artigo 5º. O parágrafo 1º do artigo 5º diz assim: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então guardem isso. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quando a Constituição Federal trouxe esse dispositivo, você concorda comigo que o que ela quis fazer aqui foi falar sobre a aplicabilidade, sobre a eficácia? Quando ele diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, a Constituição quis dizer que os direitos fundamentais têm qual tipo de eficácia? É só você ver no que você anotou no caderno. Eu já estou dando a dica. Olha só como é que eu sou legal. Se você ver que você anotou no seu caderno, você vai ver que a palavra imediata apareceu aonde? Eficácia plena e eficácia contida. Então, em tese, as normas constitucionais, elas produzem... As normas constitucionais sobre direitos fundamentais são de eficácia plena ou contida. Por quê? Porque elas são auto-aplicáveis. Entretanto, vários direitos fundamentais são de eficácia limitada, e aqui é um problema. Por que é um problema? Porque eu tenho que responder a questão de prova de acordo com a pergunta que for feita. Então, se a questão da prova te perguntar as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, reproduzir o texto constitucional, você vai responder dizendo certo ou errado? Se ela disse, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e reproduziu o texto constitucional, você marque certo, porque ela disse o que está no texto constitucional. Agora, se ela fizer uma sacanagemzinha e colocar assim, todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, você responde certo ou errado? É errado, porque se ele falar todas, ele está te provocando um conhecimento mais aprofundado. E nem todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata. Entenderam isso aqui? Tá, esse dispositivo é um dos dispositivos preferidos pela banca FCC e pelo CESP-UNB. Então, se você encarar uma prova sobre ele, dessas bancas, certamente vocês vão encontrar essa questão aqui na prova de vocês. Beleza? Desta forma, a gente finaliza aqui as regras gerais dos direitos fundamentais, que apesar delas serem umas regras mais abstratas, não tem como não falar, principalmente porque elas costumam ser trabalhadas em prova. Passemos agora a analisar os direitos fundamentais em espécie. Então, nós vamos trabalhar agora com os dispositivos previstos expressamente no texto constitucional. Nós vimos que os direitos fundamentais têm um rol de 5 espécies. Então, os direitos fundamentais são formados pelos direitos individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, políticos e partidos políticos. Nós vamos estudar cada uma dessas espécies, começando hoje pelos direitos individuais. Queridos, se vocês derem uma olhada aí nos direitos individuais, vocês verão que eles estão previstos aí no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal basicamente traz o rol de direitos individuais. E se você ler o caput do artigo 5º, você vai ver que está escrito o quê? As normas definidoras de direitos e garantias individuais, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Essas 5 espécies de direitos individuais, eu costumo chamar de direitos raízes. Por quê? Porque esses 5, nós temos aqui vida, igualdade, liberdade, propriedade,
propriedade e segurança. Por que eu chamo ele de direitos raízes? Porque essas 5 espécies aqui, elas vão se desdobrar dentro do artigo 5º da Constituição Federal. E elas vão se desdobrando em cada um dos incisos. Cada inciso do artigo 5º, ele de alguma forma vai se ligar a alguma espécie desses 5 aqui. Essa questão caiu agora no final de 2015 no CESP, né? Dizendo que os direitos previstos ali, eles são meros desdobramento desses 5. Então, fatalmente, se eu ler o inciso no artigo 5º, eu vou pensar em algum desses 5 aqui. Então, essa é a metodologia que nós vamos usar. Nós vamos estudar os direitos individuais analisando cada uma dessas espécies aqui. Começando pela primeira, direito à vida. Começo lhes fazendo uma pergunta. O direito à vida é um direito absoluto, sim ou não? Sim ou não? Então guardem uma das questões mais bacanas de prova. Não existe direito absoluto no Brasil. Todo direito no Brasil pode ser limitado, incluindo a vida. Tá? Não existe direito absoluto no Brasil. Guarde isso. Se não existe direito absoluto no Brasil, incluindo a vida, como que poderia limitar o direito à vida? Começo então lhes fazendo algumas perguntas. Primeira pergunta do direito à vida é: queridos, existe pena de morte no Brasil, sim ou não? Oi? Existe pena de morte no Brasil? Guardem, essa questão ela despenca em prova. Se te perguntarem, existe pena de morte no Brasil, você vai responder? Sim, existe pena de morte no Brasil. E quando existe pena de morte no Brasil? Segundo o artigo 5º, inciso 47, haverá pena de morte no Brasil quando estivermos guerra declarada. Então, atenção para não errar essa questão em prova, porque essa questão ela é muito cobrada em prova. E ela pega o bisonho Juninho, que nunca estudou para concurso. Aquele cara que está começando a caminhar do concurseiro, ele cai, se não souber disso, ele vai cair aqui. Mas você não pode. Tá? Então, se perguntar na tua prova se existe pena de morte no Brasil, você vai dizer sim, no caso de guerra declarada. Ora, se existe pena de morte no Brasil, o direito à vida é um direito absoluto? Não. Existe pena de morte no Brasil. Entenderam a ideia? Então, essa é uma questão muito legal para a sua prova. Segunda pergunta. Aborto. Aborto é permitido no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Aborto é crime, né? Mas existem 2 possibilidades de aborto que podem ser praticadas no Brasil. Quais são as hipóteses de aborto praticado no Brasil? O aborto no caso de estupro, chamado de aborto sentimental, e o aborto praticado quando a vida da mãe corre o risco de morrer na hora do parto. Aborto necessário. Ora, se eu posso praticar aborto no Brasil, logo o direito à vida não é um direito absoluto. Ok? Existe uma terceira espécie de aborto autorizado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, que é o chamado aborto do feto anencefálico, que é o feto sem cérebro. Então, no Brasil é permitido, e isso é uma decisão do Supremo, a prática do aborto do feto anencefálico, aquele feto sem cérebro. Então, na prática, quantos abortos são permitidos no Brasil? 3 abortos. Sentimental, necessário e aborto do feto anencefálico. Se eu posso praticar aborto, então o direito à vida não é um direito absoluto. Beleza até aqui? Terceira justificativa para dizermos que o direito à vida não é um direito absoluto. Legítima defesa. Legítima defesa ou estado de necessidade. Legítima defesa ou estado de necessidade. Legítima defesa ou estado de necessidade são excludentes de ilicitude também. Ou seja, o camarada pratica um crime ou tira a vida de uma pessoa em legítima defesa, ele não vai ser responsabilizado por este crime. Exemplo, um cara te encontra, saca uma arma e fala, vou te matar. Quando alguém ameaça tirar a sua vida, nasce para você o direito de tirar a vida dele antes. Então você vai lá em legítima defesa e tira a vida daquele indivíduo. Se eu tirar a vida de alguém em legítima defesa ou estado de necessidade, eu não vou ser responsabilizado pela prática do crime.
porque trata-se de uma excludente de ilicitude. Tudo bem aqui? Então guardem. Aqui também é uma prova de que o direito à vida não é um direito absoluto. Ok? Tranquilo até aqui? Um outro instituto muito interessante sobre o direito à vida que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão da tortura. Pode praticar tortura no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Não, não pode praticar a tortura no Brasil. Então a tortura é vedada em todas as suas formas no direito brasileiro. Tá? E aí, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui em prova. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu guardo que não existe direito absoluto, quando eu penso na vedação da tortura ou na proibição da tortura, eu pergunto para vocês, será que existe alguma exceção que se permite a tortura no Brasil? Não existe. Se não existe exceção para a prática de tortura no Brasil, então nós temos a impressão de que a tortura, a vedação da tortura é um direito absoluto. Mas cuidado, se você pensar que a vedação da tortura é um direito absoluto, vai errar as questões de prova. Por quê? Porque toda questão de prova que afirma que um direito absoluto está errado. Então o que você vai ter que guardar? De um lado do cérebro você vai guardar a informação de que não existe direito absoluto no Brasil. Guarde essa informação. Do outro lado do cérebro você vai guardar uma outra informação, que é, não existe exceção para a vedação da prática de tortura. Então, a vedação da prática de tortura ocorre de forma plena. Não existe uma exceção que permita a prática de tortura no Brasil. Por que eu gosto sempre de dar esse exemplo da tortura? Porque recentemente caiu na prova a seguinte questão. É vedada a prática de tortura, salvo em caso de guerra declarada. Certo ou errado? Errada. Só que a cabeça do bisonho do aluno não pensa assim. Ele vai estar na prova e falar assim, putz, se eu posso matar, quem dirá a torturinha, arrancar uma unha e tal, isso é mole. Entendeu o problema? Se normalmente a guerra é declarada, eu posso matar, por que eu não posso torturar? Então, para você não incorrer no risco de perder uma questão dessa, guarde, não existe exceção para a vedação da prática de tortura. Tudo bem? Uma regra interessante aqui sobre o direito à vida é que o direito à vida, ele não é simplesmente o direito de deixar você vivo. O direito à vida, ele compreende também o direito de você ter integridade física, integridade moral e de viver uma vida com qualidade. Por isso que é um bom instituto para ser questionado em prova. Tanto que na prova do INSS caíram 3 questões. E uma das questões qual que era? Sobre a vida. Exatamente perguntando sobre essa questão do direito à vida ser um direito absoluto. Então, cuidado com isso aqui. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se não temos dúvidas, passemos agora para a segunda espécie de direito. Direito à igualdade. E é engraçado que o direito à vida veio uma questão do INSS, o direito à igualdade veio outra questão do INSS. Então nós vamos ver 2 questões do INSS só na aula de hoje. Olha que top. Direito à igualdade. Queridos, o artigo 5º da Constituição Federal, ele demonstra uma grande preocupação com a igualdade entre as pessoas. Tanto que ele começa dizendo, todos são iguais perante a lei. Aí ele avança mais um pouquinho, garantindo seu direito à igualdade. Aí vai no inciso 1º e diz, homem e mulher igual em direitos e obrigações. Então, a Constituição Federal ela tem uma grande preocupação em tratar todo mundo da mesma forma. Porque igualdade é isso. Igualdade é tratar todo mundo da mesma forma. Desta forma, quando nós pensamos em igualdade, eu acabo criando a expectativa de que todo mundo recebe o mesmo tratamento. Ok? Só que ao olhar na prática, eu começo a encontrar alguns detalhes super interessantes. Do tipo, imaginem licença maternidade. A licença maternidade da mulher é 120 dias e do homem míseros 5 dias. Cadê a igualdade disso? Sendo que os dois sofrem do mesmo jeito. Né? Não sofre? Eu sofria. Eu ficava lá, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Né? Sofria pra caramba. Ou então, aposentadoria. A mulher se aposenta
5 anos mais cedo que o homem. Cadê a igualdade? Ou então prova física de concurso público. Tu vai fazer o concurso público, o homem tem que fazer lá 5 barras. A mulher sobe na barra, pendura, pinta a unha, conta até 10 e desce. Tipo assim, como é que eu posso ter uma regra dizendo que todo mundo é tratado da mesma forma e ao mesmo tempo ter essas discrepâncias, esse abuso de tratamento diferenciado entre homem e mulher? Surge dentro da Constituição uma dupla perspectiva sobre o direito à igualdade, tá? Lembrando aqui que igualdade, ele pode aparecer na sua prova como a palavra isonomia. Isonomia. Então, igualdade, isonomia, mesma coisa. Queridos, quando a Constituição trata de igualdade, ela vai nos apresentar a igualdade sobre uma perspectiva formal, ou nós teremos a igualdade sob a perspectiva material. Igualdade sob a perspectiva formal e igualdade sob a perspectiva material. O que é igualdade formal? Igualdade formal é igualdade da forma. Todo mundo é tratado da mesma forma. Quando que todo mundo é tratado da mesma forma? Prova objetiva do concurso. Prova objetiva do concurso tem uma diferença para homem e para mulher? Não. A prova objetiva tem diferença para quem estudou e para quem não estudou? Não, é a mesma prova. Igualdade formal. Todo mundo sendo tratado da mesma forma. Ok? Depois nós temos a igualdade material. Para que surge a igualdade material? A igualdade material, ela surge na necessidade de oferecer um tratamento mais justo entre as pessoas. Então, igualdade material, as pessoas que são iguais são tratadas da mesma forma e as pessoas que são diferentes são tratadas de forma diferente. Então, esse é um verbete que já caiu várias vezes em prova. Igualdade material é tratar todos os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida das suas desigualdades. Por isso, nós temos uma possibilidade de tratar pessoas diferentes quando elas estão em situação jurídica diferente. Exemplo, a mulher e o homem no que tange a maternidade. Por que a mulher tem 120 dias de licença e o homem apenas 5 dias de licença? Porque o desgaste físico, mental, psicológico da mulher é muito maior do que o do homem durante a gravidez. Razão pela qual a mulher precisa de mais tempo para se recuperar daquela gravidez. É daqui que surge a chamada igualdade material. Você trata quem é igual da mesma forma, por isso que toda mulher tira 120 dias. Mas quando as pessoas são diferentes, aí eu tenho o exemplo do homem e da mulher, serão tratados de forma diferente. É desse material que tem aquela diferenciação para o preso que tem nível superior ou não? Você fala de o cara que tem nível superior de não ficar preso junto com os outros? Uhum. Isso é só na parte provisória, tá? Na verdade, na prática dentro da penitenciária não tem essa distinção, né? É só na hora da prisão lá. Isso pode ser em razão da igualdade material. Pode ser uma razão disso aí, sim. Né? Se o preso tem um nível superior, então ele responde numa salinha lá, ele vai ter uma cela para ele diferente dos presos que não têm nível superior. Teria uma origem nisso aí. Nunca vi nenhuma questão de prova falando desse instituto, mas eu vejo de forma coerente. Seria possível. Tá? O que mais cai em prova sobre igualdade material? O que mais cai em prova sobre igualdade material é esse instituto aqui, ó. Ação afirmativa. Ação afirmativa ou discriminação positiva. Ação afirmativa também pode aparecer na sua prova com o termo discriminação positiva. Queridos, o que é ação afirmativa ou discriminação positiva? São políticas públicas de compensação social. E essas políticas são dirigidas às minorias sociais. Então, o Estado pega uma minoria social e destina uma política pública para essa estrutura ali. Por exemplo,
a ação afirmativa mais comum, mais famosa do Brasil, cota para afrodescendente em universidade pública. Pergunto para vocês. Cota para negro em universidade pública é uma coisa constitucional, sim ou não? Cota para negro em universidade pública é constitucional isso aí? Essa regra? Sim, então guardem, tá? Se perguntarem na sua prova se é constitucional, marque sim. Cuidado com essa questão, porque essa questão acaba mexendo com nossos valores. Então tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam, mas eu não perguntei o que você achava. Acho que todo mundo entendeu a pergunta. Eu perguntei se era constitucional. O que você acha não importa muito em concurso. Eu nunca vi uma pergunta de concurso assim, o que você acha sobre isso? Não tem essa pergunta. Né? As perguntas são bem objetivas. Mas não tem lá, por exemplo, sem distinção de raça, cor, sexo? Isso é igualdade formal, sem distinção de nada. Igualdade material percebe que tratar todo mundo da mesma forma nem sempre é justo. E por que que os afrodescendentes eles são tratados de forma diferente do que os que não são afrodescendentes, por exemplo, na universidade? Porque percebeu-se ao longo da história do Brasil que mais da metade da população é negro ou pardo. Mas os melhores lugares da sociedade nunca estão nas mãos do negro ou pardo, sempre a minoria. É só você olhar para essa sala aqui, quantos negros temos aqui? Entendeu? Percebeu-se que a maioria dos negros estão na favela, estão pobres. Por isso que existe a política de ação afirmativa. Para recuperar esse cara e dar para ele a possibilidade dele ascender. Ora, se metade da população brasileira é negro, então a metade da Câmara dos Deputados tinha que ser negro. É isso? Não, você vai ter um outro. Se metade da população brasileira é negra, metade do STF tinha que ser negro. E o único negro que teve na história foi o negão lá, o Joaquim Barbosa. Então, por conta dessa discrepância, foi criada a política de ação afirmativa. E ela se filia à igualdade material. Porque igualdade material, eu pego pessoas que são diferentes e trato de forma diferente. Mas não é a única que tem no Brasil, não. Você quer ver outra política de ação afirmativa? Deficiente físico. Deficiente físico não tem reserva de vaga no concurso público? Sim, reserva de vaga no concurso público. Por quê? Já tentou estudar sem ver? Já tentou vir para o cursinho sem andar? Então, o deficiente ele tem muito mais dificuldade de conseguir estudar do que uma pessoa que tem pleno vigor físico. Entenderam a ideia? Por isso que ele tem uma reserva de vaga só para ele competir só com a galera que é igual a ele. E agora, a ação afirmativa para afrodescendente, como ela se tornou constitucional nas universidades, ela se ampliou. E hoje nós temos nos concursos federais, por exemplo, já regulamentado. Concurso federal, reserva de vaga para afrodescendente. Tanto que no concurso do INSS, nós pegamos o primeiro lugar aqui de Cascavel, que era a nossa aluna. Primeiro lugar de afrodescendente. E por quê? Por que que para concurso público também vai ter reserva de vaga para afrodescendente? Para possibilitar a redução dessa discrepância, para que os afrodescendentes consigam galgar posições melhores. Aí eu te pergunto, esse é um tema sempre muito bom para se falar em aula. Vale a pena concorrer pela vaga de afrodescendente? Você concorreria pela vaga de afrodescendente? Concorreria? Não sabe? Se você soubesse que você é afrodescendente, você concorreria? Porque no Brasil é reservado 20% para afrodescendente. Tá, Daniel, mas aí como é que funciona? Funciona que, se a sua nota for menor do que a vaga geral, você entra pela vaga do afrodescendente, se você é afrodescendente. Foi o que aconteceu com a nossa aluna aqui. A nota dela ficou fora da nota de corte do INSS, da ampla concorrência. Mas como a nota dela foi a maior dos afrodescendentes, ela entrou no concurso tirando uma nota menor do que as pessoas que tinham tirado a nota para ampla concorrência. Então, toda vez que tiver vaga, reserva de vaga, seja para afro, seja para deficiente, super vale a pena você investir e concorrer à vaga nessas reservas de vagas, nessas políticas de ação afirmativa. Por quê? Porque você cria uma nova possibilidade de você conseguir conquistar aquela vaga. A Isabela, que foi a nossa aluna que era primeiro colocada no afro, como a nota dela foi tão alta, ela conseguiu entrar pela ampla concorrência. Ela não precisou usar a vaga do afro. Aí ela foi pela ampla concorrência e a colega que estava atrás dela pegou a vaga do afro em primeiro lugar. Olha como é que é doido o negócio. Então quem entra pelo afrodescendente acaba tendo uma chance melhor para entrar. Acabou de ser regulamentado agora o procedimento de avaliação da afrodescendente.
exigindo que a pessoa comprove com foto e através da autodeclaração que ele é afrodescendente. Porque o que importa mesmo é a aparência. Você tem que ter cara de afrodescendente, senão você não entra pela reserva de vaga de afro. Tudo bem? Questãozinha top. E a política de ação afirmativa mais comum que nós temos hoje no Brasil, a mais forte, a mais importante. Outro tema de igualdade que pode aparecer na sua prova diz respeito à igualdade de acesso a cargo público. Então, foi inclusive a segunda questão que caiu no concurso do INSS. Para acessar um cargo público, eu posso criar uma regra diferente, uma regra distinta? Posso criar algum critério diferenciado para acessar um cargo público? Do tipo, neste cargo, a idade máxima é X anos. Eu posso restringir o acesso ao cargo público em razão da idade? Sim. Ou então em razão do sexo, falando assim, esse concurso não serve para homem, só para mulher. Posso fazer isso? Sim. Ou então chegar para o concurso público e falar assim, olha, a altura mínima, se você for baixinho, você não entra. Tem que ter a altura mínima para entrar nesse cargo. Posso fazer isso? Ou então, como aconteceu com a polícia de Alagoas no ano passado, requisito do cargo, não pode ter acne. Posso fazer isso? Acne. Né? Posso fazer isso? Ou então, gari do Rio de Janeiro, tem que ter todos os dentes da boca. Estava no requisito do cargo. Aí eu fiquei pensando, pô, gari, para quê? Carregar o saco de lixo na boca? Para quê? Para mais produtividade? Para que serve ter todos os dentes da boca sem gari? Então, assim, cuidado com essa questão em prova. Essa foi a segunda questão que caiu no concurso do INSS. Posso restringir o acesso ao cargo público em razão de algum critério? Posso. Posso restringir, por exemplo, em razão do psicotécnico. Posso exigir psicotécnico no concurso público. Posso exigir idade? Posso. Posso exigir altura? Posso. Desde que preencham 2 requisitos. Então, toda questão de prova que falar sobre condição especial de acesso a cargo público, você tem que imaginar e pensar se ele vai preencher 2 requisitos. Primeiro requisito, tem que estar previsto na lei do cargo. Então, primeiro requisito, aquele requisito diferenciado tem que estar na lei do cargo. Não basta estar no edital, hein? Cuidado com isso em prova. Segundo requisito, tem que ser necessário ao cargo. Então, se for exigir uma condição especial, primeiro, tem que estar previsto na lei do cargo. Segundo, tem que ser necessário ao exercício do cargo. Ter todos os dentes da boca é necessário para ser gari? Não, então não posso exigir isso. Não é? Ter acne é necessário para ser policial militar? Não poder ter acne? Não tem nada a ver. Tipo assim, foda-se, todo mundo tem acne. Né? Agora, se eu exigir a altura mínima para ser policial militar, é uma exigência razoável? Sim, porque o policial militar tem que ter um vigor físico, ele tem que ter uma presença marcante. Agora, se eu exigir a altura mínima para o cara ser técnico do INSS, isso é necessário? Não, qualquer anãozinho pode ser técnico do INSS sem problema algum. Entendeu? Então, o requisito tem que ser necessário ao exercício da função e ele tem que estar previsto na lei do cargo. Tudo bem aqui? Qual que é a grande questão que vai cair em todos os concursos daqui para frente? Decisão do STF da semana passada. Primeira mão Brasil, hein? Tatuagem. Posso restringir o acesso ao cargo público em razão da tatuagem? Não posso. Então, decisão do Supremo, finalmente, depois de uma novela, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode haver restrição ao cargo público em razão da tatuagem. Desde que a tatuagem não ofenda a instituição ou os princípios constitucionais. Por exemplo, o cara faz um concurso para a Polícia Federal, o cara vai ser policial. Aí, na hora do exame médico, tira a camisa, tem uma folha de maconha gigante nas costas do cara lá. Porra, é incompatível com o exercício da função, porque a função do policial federal é prevenir o uso de droga. Eu estava dando essa aula lá, o aluno me levanta a mão assim, professor, e o que eu faço com a minha? Eu falei, porra, isso é uma tatuagem de maconha? Aí eu falei, sei lá, passa um risco em volta, um X e diga não às drogas, escreve, já aproveita a tatuagem, né? Pelo menos aproveita a tatuagem. Não é uma possibilidade. Então, essa decisão acabou de sair, é novíssima e certamente ela vai aparecer em prova, tá?
não é necessário, não pode mais proibir o acesso a um cargo público em razão da tatuagem, salvo se a tatuagem for ofensiva aos princípios constitucionais. Beleza até aqui? Estas são, então, as regras de igualdade que geralmente aparecem em prova. Aqui caiu no INSS, salvo engano, foi de idade, não foi? Agora, salvo engano, era o de idade que caiu no INSS. Olha que louco, numa aula, se você soubesse isso, tinha visto só nessa aula, né, do INSS. Numa aula, você matava 2 questões do INSS. Absurdo, né, cara? As bancas fazem uma sacanagem. Vamos avançando? Alguma dúvida até aqui? Vamos então para terceiro dispositivo, direito à liberdade. Direito à liberdade. Queridos, o direito à liberdade é um dos direitos aí mais marcantes no texto constitucional e com um grande desdobramento em questões de prova, tá? O direito à liberdade, o que nós vamos ter aqui? Um direito de qual geração mesmo, o direito à liberdade? Oi? Primeira geração dos direitos fundamentais. Então, direito à liberdade, direito à primeira geração dos direitos fundamentais. E o que diz os direitos de liberdade? Diz que as pessoas têm a liberdade sob as suas mais diversas perspectivas. Dentro do artigo 5º, a liberdade vai assumir várias feições. Vamos analisar cada uma dessas feições aí. A primeira liberdade que nós temos é a chamada liberdade de ação. A liberdade de ação ela está no artigo 5º, inciso 2. Se você ler o artigo 5º, inciso 2, você perceberá que a Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Significa dizer que a única coisa capaz de restringir a sua liberdade é a lei. Só que essa mensagem, ela acaba se desdobrando em 2 possibilidades. Quando você fala de liberdade para um particular, essa mensagem é de um jeito. Quando você fala para um agente público, ela é de outro. Então, liberdade para um particular significa dizer que o particular pode fazer tudo o que não for proibido. Então, o particular pode fazer tudo o que não for proibido. Um particular pode tomar banho pelado em casa? Sim, não é proibido. Agora, ele pode sair pelado na rua? Não, porque é proibido. Pronto, acabou. O que vai dar a diretriz do comportamento de um particular é se a lei proíbe ou não. E ele só pode ser impedido de fazer algo se a lei proibir. Agora, para o agente público, o conceito de liberdade é diferente. Porque o agente público só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei permite. Guardem isso. O agente público só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei permite. Quando o agente público faz o que a lei manda, estamos diante daquilo que chama-se na administração pública de poder vinculado. Quando o agente público faz aquilo que a lei permite, estamos diante daquilo que chamamos de poder discricionário, né? Colocando um pezinho aqui no direito administrativo, mas lá na frente, quando a gente falar de administração pública, eu trabalho esse tema com vocês. Queridos, guardem essas 2 possibilidades que elas são super importantes para a sua prova. Outro dispositivo de liberdade que pode aparecer na sua prova é a liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento. E o que é a liberdade de manifestação do pensamento, meus queridos? A Constituição diz, no inciso 4, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Guardem isso. Esse é um dos dispositivos mais cobrados em prova, sobre o artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato. Significa dizer que eu posso manifestar o meu pensamento da forma que eu quiser, desde que eu me apresente, desde que eu me identifique, eu não posso ficar escondido. Ok? Por que é proibido o anonimato? Para evitar que as pessoas manifestem o seu pensamento e ofendam as outras, sem poderem sequer serem identificadas para pagarem pelaquela ofensa. Por isso que é vedado o anonimato. Razão pela qual vários municípios criaram leis proibindo a utilização de máscaras nas manifestações de rua. São Paulo foi uma delas. São Paulo é proibida a manifestação de máscaras na rua, exatamente porque se você quer manifestar sua opinião, você tem que colocar a sua cara, ir lá e falar. Ou tu é homem ou tu não é. Homem no sentido genérico da palavra. Né? Tem que ter brio para você chegar lá e falar assim, ó, você é um ladrão. Beleza, coloca a sua cara. Ou não fala, né? Fica feio fazer escondido. Por isso que a Constituição proíbe. Com base nesse dispositivo, várias questões já foram trabalhadas em prova e que tem a ver com essa liberdade de manifestação do pensamento. A primeira que o CESP gosta sempre de falar é sobre a denúncia anônima. Já ouviram falar de denúncia anônima? Você diz lá, denúncia anônima, fala assim, ó, tem um cara aqui que é traficante. Denúncia anônima é permitida no Brasil? É constitucional? Então, cuidado, tá? Ela é constitucional, ela é permitida, mas não é possível instaurar um procedimento investigatório formal com base apenas em denúncia anônima. Então, atenção com isso. Tem até um aluno de Goiânia, que me procurou exatamente para compartilhar a história dele. Semana passada a polícia entrou na casa dele, arrombou a porta de noite. Tudo certo. Arrombou a porta de noite, porque recebeu uma denúncia anônima. Chegou lá, cadê a droga? Cadê a droga? Não tem droga, não tem droga, não tem droga. Aí a polícia pesquisou, procurou, não tinha droga. Ele foi embora. A denúncia anônima, ela não pode dar causa de instauração de inquérito policial. Por quê? Quando tem a denúncia anônima, o que a polícia tem que ver? Ela tem que ir lá e verificar se realmente existe aquela informação, e se aquela informação é válida e se ela tem indícios de veracidade. A partir de então, ela instaura o inquérito e investiga, para depois ela fazer alguma coisa. Então, denúncia anônima não pode ser fundamento para procedimento formal de investigação. Ok? Uma questão envolvendo isso aqui muito legal. Segunda questão que já caiu em prova, CESP trouxe agora, no começo do ano. Marcha da maconha é permitida no Brasil? Sim, marcha da maconha é permitida porque é manifestação do pensamento. Então você pode ir lá, queremos maconha, tchururu, queremos maconha, tchururu. Mas se você fizer isso fumando um baseado, aí você pode cair. Por quê? Porque ele não está dizendo que você pode fumar baseado, ele está dizendo que você pode defender a ideia de liberação da maconha. Ok? Questão bacana para sua prova. Terceiro. Biografias não autorizadas. Se uma pessoa escreve a biografia sobre a vida de outra pessoa, pergunto, biografia, é necessário ter autorização do biografado, sim ou não? Sim ou não? Não é necessário. Então o STF decidiu no ano passado que biografias não precisam de autorização do biografado. Questão top de prova também. Ainda sobre esta temática, a profissão de jornalista, é necessário que o camarada seja formado em jornalismo, sim ou não? Não é necessário, exatamente porque a profissão decorre da liberdade de manifestação do pensamento. Todos os institutos que já caíram em prova, cada exemplo que eu dei aqui, beleza? Tranquilo? Podemos passar para outro? Então, saímos da manifestação do pensamento, entramos agora na próxima liberdade, que é a liberdade de crença e consciência. Liberdade de crença e consciência. Liberdade de crença e consciência. Então, se vocês pegarem o artigo 5º nos incisos 6, 7, 8, são 3 incisos que podem aparecer na sua prova, 6, 7, 8, nós veremos aqui as 3 regrinhas que vão falar sobre a liberdade de crença
e de consciência. Então, o inciso 6 diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, meus queridos, a Constituição diz que é inviolável a liberdade de crença ou consciência. Pergunto para vocês, se a Constituição diz aqui que você pode ter qualquer crença, qualquer consciência, qual que é a religião oficial do Brasil? Não existe, então guarde, o Brasil não tem religião oficial. Por quê? Porque no Brasil vigora um estado de separação entre Estado e Igreja. Então, Estado e Igreja no Brasil estão separados. Essa separação entre Estado e Igreja é uma separação absoluta? Sim ou não? Hã? Não, não é uma separação absoluta. Por quê? Porque lá no artigo 19 da Constituição, a Constituição permite que Estado e Igreja desenvolvam uma atividade de colaboração um com o outro quando houver interesse público. Então, se tiver interesse público naquele desenvolvimento daquela atividade, pode haver uma parceria entre Estado e Igreja sem problema. Tá? Então, a separação entre Estado e Igreja não é uma separação absoluta. Uma outra questão interessante. A Constituição falou aqui que é protegido tanto a crença quanto a consciência e as liturgias, ou seja, qualquer prática litúrgica que você tiver vai ser protegida também, porque faz parte da proteção religiosa. Então, por exemplo, eu sou satanista. E como satanista, eu sempre faço um culto para Satanás, né? O que eu faço? Eu pego uma criancinha de 24 meses, corto a garganta e ofereço sacrifício a Satanás. Posso fazer isso? Apesar do exemplo ser grotesco, não posso fazer isso, porque a minha liberdade de crença e consciência não é uma liberdade absoluta. Ela acaba encontrando limitações nas liberdades das outras pessoas e em outros valores, em outros direitos fundamentais. Então, liberdade de crença e consciência não se trata de uma liberdade absoluta. Tudo bem? Cuidado com isso aqui, que isso aqui é uma questão muito legal que pode ser cobrado na sua prova. Logo, no Brasil, eu posso ter qualquer religião e posso manifestar a religião que eu quiser. Beleza? Depois nós temos o inciso 7º, que é bem interessante, que diz assim: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, é assegurado nos termos da lei assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, militares ou não. Queridos, primeiro gostaria de falar sobre uma questão muito bacana. Qual que é a aplicabilidade desse dispositivo aqui? Ele é uma norma de eficácia o quê? Essa é a típica questão que você encontra em prova, é bem foda. Mas por que eu vou falar sobre esse dispositivo? Porque o CESP acabou de mudar o seu posicionamento, por isso que eu quero falar dele. É uma norma de eficácia plena, contida ou limitada? Até 2016, o CESP trouxe essa questão em prova falando que era norma de eficácia limitada. Tá? Ou seja, essa assistência dependeria de lei. TRT da 8ª região, prova 2016, norma de eficácia contida. Então guardem, porque é uma mudança de posicionamento que o CESP manifestou agora no começo do ano. Então, esse dispositivo se trata de uma norma de eficácia contida. Se aparecer ele em prova agora, provas do CESP, direcionamento segundo a última prova, a questão já foi o gabarito definitivo dela, então ela não foi anulada. Norma de eficácia contida significa dizer que ela é auto-aplicável. Mas a doutrina diverge. Tem parte da doutrina que diz que é limitada, tem parte da doutrina que diz que é eficácia contida. O CESP colocou como eficácia contida. Tá? Então cuidado com esse dispositivo, que ele é bem interessante para a sua prova. Beleza? Depois nós temos o inciso 8, que vai dizer o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nós temos aqui, então, o inciso 8, que é classificado pela doutrina como chamado Instituto da Escusa de Consciência. Guardem isso. Por que o inciso 8 é chamado de escusa de consciência? Porque este inciso
permite ao indivíduo se desculpar, se excusar de fazer uma obrigação por conta da sua consciência. Então, eu posso deixar de fazer algo por causa daquilo que eu penso e isso não pode interferir nos meus direitos. Eu não posso ter direitos restringidos por causa daquilo que penso. Essa é a liberdade que a Constituição te dá, salvo em uma hipótese. Então ela diz que ninguém será privado de direitos por causa daquilo que pensa, salvo quando se tratar de uma obrigação imposta a todos, em que você é obrigado a fazer, você recusa a obrigação imposta a todos, eles te oferecem uma prestação alternativa e você também recusa a prestação alternativa. Recusou a obrigação imposta a todos, recusou a prestação alternativa fixada em lei, então você não terá os seus direitos mantidos. Se você deixa de fazer algo por causa daquilo que pensa, não tem problema. Mas se se tratar de uma obrigação imposta a todos, aí vai ter restrição aos seus direitos, desde que você não cumpra nem a obrigação principal, nem a prestação alternativa. É o que ocorre, por exemplo, no serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório, ele é obrigado a todos os homens. Então, quando o homem não faz o serviço militar obrigatório, por causa da sua consciência, lhe é facultado fazer uma prestação alternativa fixada em lei. Se ele recusa também a prestação alternativa fixada em lei, aí pode haver restrição nos seus direitos. Só tem restrição nos direitos quando ele recusa fazer as duas coisas. Qual o direito que será restringido? Políticos. Então, guarde. Escusa de consciência, não cumprir a obrigação imposta a todos e não cumprir prestação alternativa fixada em lei, restrição nos direitos políticos. Tranquilo? Para a gente fechar, algumas questões religiosas que podem ser trabalhadas em prova. Existe um grupo religioso no Brasil que considera o sábado como dia sagrado. Vamos supor que o concurso público seja no sábado. Ele pode pedir para remarcar essa prova para outro dia? Não remarca. Então, qual que é a solução que é adotada hoje no Brasil? Você entra mais tarde para esperar o dia sagrado acabar, aí você faz a prova mais... Você entra junto com todo mundo, você fica esperando numa sala e faz a prova mais tarde. Né? Porque a grande proteção que recai é exatamente porque ele não pode fazer nada durante o momento do dia sagrado. Então, ele vai lá e espera o dia sagrado acabar para começar a fazer a prova. Outra questão que já foi questionada em concurso, símbolos religiosos em instituições públicas. Se o Estado é laico, é permitido o símbolo religioso em instituição pública? O STF tem entendido que isso é uma mera manifestação cultural e não tem problema. Ok? Da mesma forma, não tem problema o termo Deus seja louvado na moeda. O Estado é laico, mas Deus seja louvado está na moeda. Como não tem problema também o preâmbulo da Constituição dizer sob a proteção de Deus. Porque o STF diz que Deus ali é qualquer Deus. Mentira, é o Deus cristão. Mas eles disseram que é qualquer Deus, então tudo faz. Né? São os gabirus do Supremo para legitimar esse problema da laicidade do Estado brasileiro. Questãozinha muito top que pode aparecer na sua prova. Beleza até aqui? Tranquilo? Queridos, pode falar. Só mais uma dúvida. Em relação, por exemplo, dos indígenas que têm aqueles rituais, que a criança nasce deficiente, ainda tem algumas tribos que eles sacrificam as crianças. Entra no, igual o negócio lá do satanismo? Não, o que acontece? Se é uma tribo que não tem consciência, ele vai ser encarado como inimputável porque ele não tem consciência daquilo lá. Uma tribo que não tem nenhum contato com o homem branco. Agora, se o cara usa calça jeans, havaiana e toma coca, aí ele já tem uma parcela de consciência, aí ele pode ser punido, né, com as mesmas regras aplicáveis à sociedade branca. Tá? Seria isso aí. Beleza até aqui? Queridos, então, por hora nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar os direitos individuais a partir da liberdade de crença. Temos outras liberdades para ver ainda também. Beleza? Beijo no coração e até a próxima.